Olá, tudo bom? Começa agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o fim da greve dos trabalhadores da Eletrobras, que durou 5 meses. Nós vamos falar também sobre o Plano Bresser. E quem vai conversar com a nossa equipe é o Nestor Silva Power, ele que é coordenador geral do Sindicato dos Urbanitários de Alagoas. E para a gente iniciar a nossa entrevista, Nestor, vamos falar sobre esse acordo entre os sindicatos e a Eletrobras. Por que demorou tanto? Pois é, Thaís, também tenho o prazer aqui, né, para também estar aqui, podendo dar alguns esclarecimentos sobre o que foi essa campanha. Na verdade, foi realmente uma campanha difícil. Nós já imaginávamos esse cenário, né, diante de tudo que vinha acontecendo, que vem acontecendo com o setor elétrico, né, desde setembro de 2011 do ano passado, uma medida provisória, né, posta pelo governo federal em reduzir, né, as tarifas de energia. Nós já imaginávamos que a empresa vinha com esse discurso, né, para exatamente querer reduzir conquista, que esse era o cenário que estava colocado, né, e não avançar no acordo coletivo atual. Nós tínhamos esse cenário a ser trabalhado, né, mas não imaginávamos realmente que chegaríamos onde chegou, né? Depois de 5 meses, né, de tentativa de negociação, a Eletrobras resolveu judicializar todo o processo de campanha salarial. Inclusive com declarações, né, com essa atitude, ela foi contrária a declarações até de ministro mesmo. Tivemos com o ministro de Minas e Energia, e ele disse que não tinha intenção de judicializar o processo. Mas logo em seguida, nós fomos surpreendidos, o movimento sindical como um todo, com esse posicionamento da direção da Eletrobras, né? Mas enfrentamos todo esse processo, né, desgaste tanto emocional, né, para os trabalhadores, como financeiro também para os sindicatos, né? Toda a negociação ela acontece em Brasília, né, e aí a gente tem que estar se deslocando para lá. Você imagine você levar 50 dirigentes sindicais, né, 60, às vezes 70 dirigentes sindicais, né, para reuniões que, quando a gente chega lá, a empresa não apresenta proposta, né? Então, realmente foi muito desgastante essa campanha. Bom, como você disse, né, foi desgastante, mas houve conquistas. Tudo isso foi mantido? Explica aí para a gente. Sim. Nós avaliamos que um ponto fundamental foi exatamente a mobilização dos trabalhadores, que reverteu esse quadro, né, inicial, né, como eu falei inicialmente, é um quadro que a empresa vinha com propostas, né, chegou inclusive formalizar isso para o movimento sindical, proposta de retirar várias conquistas, como mexer nas gratificações de férias, mexer no cálculo de periculosidade. Eles queriam também congelar o ATS, né, porque o ATS é aquele adicional tempo de serviço. A cada ano se tem 1%, né, entra mais 1%, cada vez que o trabalhador completa um ano, mais um ano de serviço, ele tem 1% de... Tudo isso no final, né, nós conseguimos manter, né, o que tínhamos na nossa pauta anteriormente, né, e avançar em algumas coisas aí, como um ganho real, né. A gente viu também que esse acordo ele teve a duração de 2 anos, né? Isso pode refletir de que forma na vida dos trabalhadores nesses próximos anos? Essa é uma coisa inédita também nesse acordo, né? O nosso acordo ele é anual, né? A prática é anual. Em alguns momentos o próprio movimento sindical defendia, né, a questão de manter algumas cláusulas, né, por mais tempo, e nós discutiríamos anualmente as cláusulas econômicas, né? Mas essa proposta foi colocada na mesa, não foi pelos trabalhadores, mas foi pela Eletrobras, né? E aí, no processo de negociação, já judicializado, inclusive lá no tribunal, o presidente do tribunal, do TST, lá em Brasília, o ministro Carlos Alberto, ele fez uma ponderação, né, de que seria razoável, e nós entendíamos também, e terminou sendo consenso, discutimos muito isso em assembleia, né? E no nosso caso aqui das distribuidoras, né, como é a CEAL,
nossa antiga CEAL, agora Eletrobras Distribuição Alagoas, mas nós que somos, nunca perdemos esse vínculo. Então, nós que somos da CEAL, são seis distribuidoras que tem hoje no sistema Eletrobras. Nós avaliamos que foi uma coisa até positiva, né? Porque temos concretamente algumas ameaças aí mais na frente que vai exigir de nós, né? Quando eu falo nós, não somente da direção do sindicato, mas dos trabalhadores em geral, uma discussão muito mais ampla, que é para a manutenção dessas empresas como empresas públicas, que essa é a ameaça que está colocada, né? Recentemente a gente tomou conhecimento de um plano diretor de negócios da Eletrobras, onde coloca o setor de distribuição, né, dando algumas linhas do setor de distribuição, que seria a venda total dos ativos, quer dizer, vender as ações, transformar primeiro as 6 distribuidoras numa holding e, posteriormente, vender as ações dessa holding para a iniciativa privada. Esse é um ponto preocupante, né? A outra seria vender uma parte do controle acionário, ou seja, ela ficaria com uma parte menor e transferia 51% das ações para o setor privado, que não deixa de ser uma privatização, na linguagem popular a gente costuma dizer que é uma privatização branca, né? Então a gestão passaria a ser privada, né? Então essa é a discussão que vamos ter agora, já iniciando. A gente quer ainda estamos pensando em fazer um seminário, né, para tratar dessa questão das distribuidoras dentro do Grupo Eletrobras, e é um cenário que ele vai se estender. A previsão da implantação desse plano diretor já é para 2014. Então, nesse cenário, a gente avalia que o acordo por 2 anos, garantindo as conquistas que nós temos hoje, né, garantindo o ganho real, porque ele está garantido tanto para aconteceu o ganho real para 2013, mas está previsto o ganho real também para 2014, abono. Então, a gente avalia que foi uma proposta razoável essa questão dos 2 anos para esse acordo atual. E durante as negociações, a Eletrobras ela ameaçou cortar alguns benefícios. Nestor, explica para o pessoal que está em casa quais foram esses benefícios. Os benefícios que formalmente ela ameaçou, tinha outras coisas, né, previstas, mas formalmente veio mexer na gratificação de férias, né, trazer a gratificação de férias para o mínimo da lei, né, e nós temos uma gratificação de férias dentro do setor elétrico mais avançada, que ela é no mínimo 75% de uma remuneração dos trabalhadores. Então vem essa ameaça de corte, daí a periculosidade, né, em função de uma lei que saiu em dezembro, a 12.740, essa lei ela prevê que o adicional de periculosidade passa a ser incidente apenas no salário base do trabalhador, e hoje até então os cálculos vinham sendo feitos sobre toda a remuneração dos trabalhadores, e essa modificação ela também queria implementar. E aí nós conseguimos, num acordo coletivo, garantir que quem tinha contrato vigente até a data da promulgação da lei, manter nos moldes que estavam anteriormente. Então, isso foi um avanço importante. Mas ela queria, a princípio, tirar. E a questão, como eu já falei anteriormente, a questão do ATS, né, do adicional por tempo de serviço, que essa concretamente eles queriam congelar e falaram em pagar uma indenização, mas queriam, na verdade, acabar com esse benefício, né, conquistado há tanto tempo. E agora é a vez das pautas locais, né? Como você falou, que são pautas nacionais também. Quais serão as principais, né, reivindicações da categoria? O processo de uma campanha salarial ele se inicia exatamente quando a gente faz uma assembleia, que nós chamamos de assembleia para tirada de pauta. Então é aquela pauta que nós vamos apresentar posteriormente para a empresa depois de uma discussão com os trabalhadores e trabalhadoras, né? E na pauta específica, principalmente, né, porque a nacional é uma discussão, como o nome já está dizendo, é uma discussão mais entre as federações, então quanto vai ser o aumento e tal, né? Essas partes mais econômicas estão dentro da nacional. Mas tem muita coisa específica das empresas que está dentro da pauta específica de cada uma das empresas, né? E sempre os trabalhadores sempre, né, anseiam por melhorias em alguns benefícios que nós já temos, mas que queremos avançar, né, conquistar mais um pouco. E essa discussão, não só esse ano, mas essa discussão já há 2 anos, né,
de acordo que nós não estamos tendo a oportunidade de discutir a pauta específica. Ela vem se mantendo com o que já tem, corrigindo, né, no que couber, naquelas cláusulas que tem, vamos dizer assim, ganho financeiro, né? Então corrige pelo que foi dado no reajuste salarial, mas não se discute avanço, né? Então tem muita coisa que a gente precisava realmente discutir na pauta específica e não vamos ter mais uma vez, mais um ano que a gente não tem essa oportunidade, né? Porque o condicionante para se fechar esse acordo coletivo foi exatamente esse. A proposta é essa, mas condiciona o fechamento tanto da pauta nacional como da pauta específica. Isso a gente discutimos, inclusive, lá no tribunal, depois conversamos com a Eletrobras, veio da possibilidade desse ano a gente mudar isso aí, mas não houve acordo nesse sentido. E para a gente finalizar esse assunto da campanha, vamos fazer um resumo da discussão econômica. Como é que ficou para esses 2 anos? Tá, as conquistas econômicas, né, seria a correção, né, pela inflação, pelo IPCA, que deu 6,49 em todas as cláusulas que couberem, né, inclusive o reajuste salarial. Além disso, como ganho real, 0,8%, retroativo a maio de 2013, temos mais 0,7% em janeiro de 2014 e mais 1% em setembro de 2014. Esse é o ganho real, né? Então, no geral, o ganho real para os 2 anos foram de 2,5%. Né? A inflação também de 2014, a gente não sabe ainda, mas será corrigida em maio de 2014. E fora isso, também garantimos um abono, né, que a gente chama de abono, mas na verdade é uma compensação das perdas por massa salarial, aquele período em que o salário do trabalhador vai corroendo, né, ao longo do tempo. E aí isso ficou garantido em um valor de R$3.000, mas convertido em ticket de alimentação. Tanto para R$3.000 agora, para 2013, e 2014, após a correção, será um pouco mais de R$3.000. Então, na verdade, essas são as conquistas que nós estamos tendo ao longo de todo esse tempo que a gente vem negociando, né? O ganho real, inclusive, quando você soma e divide por 2 anos, ele mantém a média de ganho real que a gente vem conquistando anteriormente. Por isso que a gente acha que fechamos um acordo razoável, né? Sempre, nunca é aquele que nós gostaríamos, né, de ter, mas eu acho que uma coisa que precisa ficar claro aqui é que todo esse recuo da Eletrobras, né, em vir com essa, vamos dizer assim, com essa truculência, né, de querer retirar a conquista, de não querer dar ganho real para os trabalhadores, tudo isso foi revertido graças à mobilização dos trabalhadores. Eles souberam entrar na greve, né, foram estratégicos, né, souberam entrar na greve, souberam sair da greve no momento correto, né? Em nenhum momento a gente levamos toda essa campanha salarial nos dias paralisados, que inclusive a empresa queria descontar, essa discussão foi para juízo. Nos dias paralisados a gente conseguiu reverter, né? A empresa queria descontar, nós conseguimos apenas fazer compensação de 5 dias, o restante todo abonado. Isso é uma prova que a nossa greve foi uma greve de caráter reivindicatório apenas, não depredamos patrimônio público, não prejudicamos, né, a população com alguma falta de energia. Todos os serviços essenciais e emergencial foram feitos. Então isso prova que realmente os trabalhadores estavam querendo apenas serem reconhecidos, né, nesse momento que é o momento que se tem para reconhecer o trabalho, é exatamente na campanha salarial, é hora de reivindicar. Então, tá de parabéns, eu queria ressaltar isso aqui. Foram os trabalhadores, né, foram a categoria mobilizada que modificou esse cenário. Infelizmente, a Eletrobras não teve a capacidade de fazer, né, uma interlocução com o governo federal, porque isso poderia ter sido evitado também. Em alguns momentos, inclusive lá no TST, a greve poderia ter acabado mais cedo, né, mas a intransigência, a falta de interlocução com o governo federal, que na hora de decidir é quem manda fechar ou não, né? Principalmente na questão relacionada à parte econômica, mas foi a categoria realmente que modificou esse cenário. Então estamos de parabéns.
E no próximo bloco nós vamos falar sobre o Plano Bresser. Não saia daí, a gente volta já. Ouvimos muito sobre a violência contra a mulher, mas não falamos nada. Ouvimos mentiras sobre a luta do trabalhador, mas não falamos nada. Ouvimos sobre desigualdade social, mas não falamos nada. Ouvimos sobre a falta de democracia nos meios de comunicação, mas não falamos nada. Ouvimos muito e não podemos falar. Espera aí, eu também quero falar. Comunicação para todos. Quero falar também. Estamos de volta e dando continuidade à nossa entrevista aqui com o Nestor Silva Power, ele que é coordenador geral do Sindicato dos Urbanitários. E nesse bloco a gente vai falar também sobre o Plano Bresser. Bom, Nestor, vamos explicar para o pessoal em casa o que é o plano, como ele funciona na vida do trabalhador. O Plano Bresser, na verdade, ele não é um benefício, né, para os trabalhadores. Ele, na verdade, é uma reposição de salários, que na época isso tem desde 87, né? Então tem mais de 23 anos que estamos lutando por isso. Então é um plano de estilo aquele que corrige o FGTS também, né? Que tem o plano Collor, né? Então o Plano Bresser foi uma diferença de salários não repassado para os trabalhadores. E aí quando nós percebemos, imediatamente, é importante dizer isso, que nem todos os sindicatos no Brasil, né, entraram com essa ação. Nós somos um dos poucos sindicatos que temos essa ação ainda tramitando, né, judicialmente, mas a gente tem tido algum sucesso, né, na área jurídica, mas a gente diz sempre aquela história, a gente ganha, mas não leva. Precisamos chegar no ponto em que a nossa vitória realmente seja completa, né? Por enquanto a gente vem ganhando algumas ações, né, fruto de recursos que a empresa fica impetrando o tempo todo na justiça, e aí estamos com esse tempo todo, né? Os trabalhadores têm reclamado com razão, mas é importante dizer que tem todo um trâmite judicial aí que a gente precisa ter paciência, né, e calma e torcer. A justiça vem fazendo o seu papel, né? E esperamos que um dia a gente possa, como diz a história, botar esse dinheiro, né, no seu devido lugar, que é no bolso dos trabalhadores. Bom, e são mais de 20 anos, né, que os trabalhadores esperam por esses direitos, né, do Plano Bresser. Por que ainda demorou tanto para esse processo ser finalizado? Um dos motivos, nós que já estamos, né, militando no movimento sindical há muito tempo, nós achamos que um dos caminhos viáveis, né, e que poderia ter um resultado final mais rápido seria a via negocial, né, o processo de negociação, né? Nós temos tentado isso com a Casal, até agora a gente não teve sucesso de se abrir um processo de negociação. Na CEAL a gente estamos com o mesmo processo também na CEAL. Nós conseguimos estabelecer um canal de negociação, fora o trâmite jurídico. Nós estamos também conversando, tentando chegar num valor que possamos fechar um acordo e não esperar mais pela conclusão na parte jurídica. A mesma coisa, esse procedimento nós estamos tentando na Casal. Esse processo na Casal, ele está até um pouco mais avançado, né? Porque tem um percentual em torno de 26%, que na CEAL não foi implantado ainda, mas na Casal já houve implantação no salário desses 26%. Então está mais do que reconhecido, né, que a Casal é devedora desse. Mas tem todo um passivo para trás, até o momento, desde 87 até o momento da implantação, tem todo esse passivo que precisa ser resolvido ainda. E é esse o objeto, né, dos trâmites atuais na Justiça. Bom, e a gente viu também que no último dia 13 aconteceu um julgamento, né, que para a categoria foi bastante positivo. Por quê? Entre outros embargos, né, colocados pela Casal, né, e vamos dizer assim, a Casal é uma empresa do governo. Então, entre outros embargos, esse já é o quarto embargo que se coloca nesse processo. Nós avaliamos que são embargos com a intenção de protelar o processo, né? De fazer com que esse processo demore, mas cada embargo desse,
quando você entra com a declaração de embargo e quando se tem uma decisão que vai para um pleno, isso demora um tempo. Então esse é um dos fatores do processo tratando. Infelizmente o Código Processual no Brasil, né, desse jeito, a gente não pode, a Justiça também não pode se negar a aceitar, né, já que está previsto na legislação. Thaís, é por isso que a gente acha que a via negociar é a via mais rápida, né, a via mais rápida. Nesse último embargo agora, do dia 13, que foi julgado agora, o que estava em discussão era que o governo do Estado, né, pediu para entrar, né, no processo. Ora, se a empresa é do Estado, né, então o que é que tem o governo querer, né, entrar no processo se a empresa já é do Estado? Então caracteriza exatamente um pouco disso, do que a gente vem falando, que são recursos protelatórios na verdade. Tá? Agora a gente acha, e os trabalhadores esperam, né, que o bom senso, né, do governo, porque eu acho que nós temos a consciência que nós não queremos inviabilizar nenhuma empresa, né, com um processo desse. A gente sabe que os recursos envolvidos são altos e os trabalhadores em nenhum momento querem viabilizar as empresas. Não é essa a intenção. Mas de se negociar, né, parcelamento, a gente está disposto a ver, né, a melhor forma de parcelar isso, contanto que os trabalhadores tenham realmente, né, uma forma de trazer esse dinheiro o dinheiro realmente é devido, né? É devido aos trabalhadores, né? Então são 23 anos que os trabalhadores se abstêm de ter esse recurso, né, no seu patrimônio, no seu bolso, né? Então é essa discussão. A gente espera realmente, temos tentado dialogar através da própria CUT, né, da nossa presidenta, que é presidente do sindicato também, Amélia Fernandes, e algumas interlocuções que ela fez com o governo do Estado, tentando, né, exatamente abrir esse canal de negociação. Já que a Casal se nega a fazer, a gente está tentando, junto ao governo do Estado, abrir esse canal de negociação. Bom, Nestor, há previsão para um novo julgamento e como é que o Sindicato dos Urbanitários está se mobilizando diante disso? Nessa mesma audiência, assim que terminou a audiência, nós fizemos uma reunião, tinha muito aposentado, né? Então, o pessoal compareceu, né, lá no pleno, né? E foi importante essa presença do pessoal, abriram faixa lá, as faixas foram elogiadas, inclusive, pelos próprios desembargadores, né? Porque as faixas diziam exatamente que nós continuamos a acreditar na justiça e, mais uma vez, ela deu essa demonstração de que está entendendo, né, a intenção, né, da empresa em protelar o processo. Bom, mas ficou também de nós fazermos uma nova assembleia com os trabalhadores no dia 3 de setembro, que é exatamente para tratar de que forma nós vamos agora buscar esse canal de negociação, de que forma a gente pode sensibilizar, né, o governo do Estado a abrir, né, essa porta de negociação que com certeza vai ser boa, não só para o trabalhador, mas vai ser bom para o Estado também. Bom, Nestor, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio e o programa Eu Quero Ver está sempre de portas abertas. Eu agradeço e tiver a oportunidade, é bom a gente esclarecer, não só, né, para os trabalhadores que às vezes não vão na Assembleia, né, por uma série de motivos. Tem muito aposentado também que assiste o programa, né, e a sociedade como um todo, né, ficar sabendo das nossas ações, né. Até para entender um pouco. Claro, sem dúvida. Porque às vezes vê o pessoal na rua, mas não sabe do que se trata, né? Então acho que esses espaços são fundamentais, a gente está à disposição para quando precisar. E termina agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver. Mas se você deseja acompanhar e rever as nossas matérias, acesse o nosso blog euquerovercut.blogspot.com. O nosso Facebook é programa Eu Quero Ver. E se você deseja enviar críticas, sugestões, mande para o nosso e-mail euquerovercut@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra.